E aí, galera do segundo ano, tudo bom com vocês? Aqui quem está falando é o professor Alisson. E aí, para a nossa aula de Química hoje, nós vamos ter o cálculo da massa molar, né? Que foi aquele primeiro assunto que nós tivemos na nossa primeira aula, tá? Só para contextualizar, né? Para não jogar logo assim as coisas, o assunto logo uma vez, a gente sabe que a tabela periódica dos elementos, ela tem 118 elementos, né? Começando lá com o hidrogênio, que é o número 1, e terminando lá com o organesson, ou organessônio, que é o 118, né? E cada elemento desse, eles têm o número de prótons, né? O número de elétrons, e eles também têm uma massa que é particular deles. Acontece que esses elementos eles não são encontrados sozinhos na natureza. Você pode até encontrar um ou outro assim isolado na natureza, mas é muito difícil. Geralmente eles se encontram ligados com outros elementos químicos, né, formando gases, né. Você não encontra, por exemplo, assim o oxigênio só o O sozinho. Você encontra o O2, você encontra o N2, né. Você encontra o H2 e por aí vai, né. Então, sempre os elementos químicos eles vão estar combinados um com os outros. Uma vez que você está combinando um elemento químico com outro, obviamente que você vai ter que somar o peso, a massa particular de cada um, fazendo com que essa massa agora seja única para essa substância que você formou, né? Então, por exemplo, ó, se a gente escolher aqui a família 17, né, que é a família dos halogênios, o grupo dos halogênios, se eu quiser, por exemplo, unir um átomo de flúor com ele mesmo, né? Então, o flúor sozinho, né, com outro flúor sozinho, ele vai formar o F2, que é o gás flúor. A mesma coisa acontece com o iodo, né, I2, né? Aí vocês sabem, né, que esses quadradinhos da tabela periódica, esse número maior que está aqui em cima é o número atômico e esse número menor é a massa atômica dele, né? Está aqui 18,99, mas a gente arredonda para 19. E no caso aqui do iodo, a gente arredonda esse 126,9 para 127, tá? Aí como é que você faz o cálculo dessa massa molar? Como eu falei para vocês, vocês vão somar de forma individual cada massa atômica, né? Sempre considerando o número de átomos que o elemento químico tem. Então, no caso aqui do monóxido de carbono, né, que é o CO. Então, como aqui só tem um C e só tem um O, como é que a gente sabe disso? Sempre, pessoal, quando não tem nada escrito embaixo, quer dizer que é o número 1. Né? A gente nunca coloca o número 1 aqui embaixo quando não tem nada, tá? A gente nunca coloca esse númerozinho aqui. Mas você sabe que bem aqui tem um 1. Então, no caso, qual é a massa do carbono? A massa do carbono é 12. Então, vai ser 1, porque só tem um átomo de carbono aqui, vezes a massa dele, que é qual? 12. Mais, quem é que está do lado dele, né? O oxigênio? Só tem um oxigênio. Então, vai ser 1 vezes, qual é a massa do oxigênio? 16. Então, 1 vezes 16. 1 vezes 12 é 12. 1 vezes 16, 16. Quanto é 12 mais 16? 28. 28 o quê? Gramas por mol, né? Que é a unidade final quando você usa para fazer o cálculo da massa molar. A mesma coisa, por exemplo, com a amônia, né? Só que nesse caso aqui, ó, a amônia vão ter 3 hidrogênios ligados com um átomo de nitrogênio. Aí você olha de novo, qual é a massa do nitrogênio? 14. Como só tem um átomo de nitrogênio aqui, então vai ser 1 vezes 14 mais 3, porque tenho 3 hidrogênios aqui, vezes a massa de um hidrogênio, que é quanto? 1. 1 vezes 14, 14. 3 vezes 1, 3. 14 mais 3, 17. A mesma coisa vai acontecer para o ozônio, a mesma coisa vai acontecer para o gás nitrogênio, a mesma coisa vai acontecer para o gás hidrogênio, tá? No grupo do WhatsApp, eu vou colocar para vocês a lista de exercícios que vai ter exemplos simples, né? Que vão ter exemplos simples para vocês resolverem, tá? Eu acredito que até alguns já devam existir no caderno de vocês, que é só para vocês treinarem, tá legal? Se você sentir dúvida, né, para alguma pergunta que você quiser fazer, você pode colocar aqui no comentário aqui embaixo, que eu vou estar respondendo vocês também. Tá legal? Valeu, gente.